Louvado seja o nome do Senhor. Amados, eu tenho hoje duas visitantes. Acabaram de chegar e eu vou. É só hoje, vai comigo, tá? Amanhã não tem mais mico. Quando vocês virem, acabou o mico. Mas hoje tem um micozinho. Fica de pé, em nome de Jesus, a Karina. Oh, que bênção, Karina. Louvado seja Deus. Karina, não, primeiro, peraí. Jennifer. Vai. Deixa eu contar uma coisa da palavra de Deus para vocês. Nós já te amamos. Pastor, mas só acabou de me ver. É que a Bíblia diz que todo aquele que faz a vontade de meu Pai faz parte de nossa família. E vocês estão aqui hoje. Mas eu sou tão cristão, tão profeta. Fala assim você, Karina, né? Karina aponta para mim e fala: o senhor é profeta? Sério? Então agora nós vamos profetizar da tua boca para ela. Eu conheço ela? Mas tu conhece? Ah, Jesus, então olha para ela e diz assim para ela, o que eu vou te dizer agora: minha amiga, esquece que é prima, esquece o parentesco, fala: minha amiga, quero te falar uma coisa. Eu não sei como, mas esse pastor detectou uma coisa que talvez eu não detectei. Eu quero dizer para você que a tristeza precisa voltar para o teu coração e sair do teu coração e trazer a alegria de volta. Porque ainda que você tente disfarçar e criar esse personagem, faz tempo que você não sente felicidade. Você vive de uma forma que não quer viver. Aprendeu a não falar nada para ninguém e a amargurar sozinho toda a tua tristeza. Mas você está na casa de Deus e ainda que os teus olhos não soltem água, o teu espírito está chorando. E hoje Deus quer falar contigo. Agora me dá um abraço, minha prima. Eita Deus, deixa Deus falar. Ei! Vamos pregar? Glórias a Deus, aleluia. Livro do profeta Zacarias. Livro do profeta Zacarias, capítulo 3. Toda atenção é pouca porque Deus vai falar. E ao final, você já sabe que vai começar um corredor aqui no final. E cada culto Deus tem uma sentença. A primeira foi: tem que aprender a perder. E Ele convocou as pessoas para a grande guerra. Hoje, Deus vai convocar você para que você deixe as suas vestes prontas para a guerra. E eu creio que o que está preparado vai ser tremendo em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Zacarias capítulo 3, eu gostaria que todos entendessem a leitura do texto. Pode apagar a luz do altar, pastor, por gentileza. E assim diz a palavra, segundo o profeta Zacarias. Deixa eu ficar desse lado, porque acho que dá microfonia ali. Assim diz a palavra, segundo o profeta Zacarias. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Fala: Josué estava diante do anjo do Senhor. Senhor está maiúsculo ou minúsculo? Maiúsculo. Se está maiúsculo, quem é? Deus. Uau! Fala: Jesus. E Satanás estava à sua mão direita. Fala: Satanás está à direita. Para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Vai. Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Fala: as vestes estavam sujas. Então respondeu os que estavam diante dele, dizendo: tirai estas vestes sujas. E Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei
de vestes finas. Fala, vestes finas. E disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-no das roupas, e o anjo do Senhor estava em pé. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos. Quem é o anjo? Quem é o Senhor dos exércitos? Jesus, gente. Jesus, fala Jesus. Se andares nos meus caminhos e se observares a minha ordenança, também te julgarás a minha casa e também guardarás os meus atos e te livrarei livre acesso entre os que estão aqui. Próximo e último versículo. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos, e eis que eu farei vir ao meu servo o renovo. Fala, Deus tem poder de renovar. Dá uma olhada para o teu irmão, aplaude Deus e senta. Posso viajar? Todos estão prontos? Se eu tiver vontade de dar glória, eu vou fazer o quê? Eu estou carente de uma intercessora do lado de cá. Você não quer me ajudar? Eu queria uma intercessora do lado de cá do altar. Por aqui à esquerda. Eu já tenho uma na direita, eu queria uma na esquerda. Vem interceder aqui, mulher, lá com os meninos. Não vai fazer arte não, porque o pastor está de olho neles. Senta aqui. O pastor está aqui. Você vai lá, intercede aí. Fala para o teu irmão, toda atenção é pouca. Porque nós vamos entender essa história toda. Quem entendeu tudo que eu li? Você é crente, irmão? Cuidado. Então vamos lá. Entre os 12 profetas menores reconhecidos são eles: Zacarias, Ageu e Malaquias. Nós temos quantos profetas menores? Fala 12. Entre eles, 3 são reconhecidos após o asilo babilônico. Zacarias é um dele, Malaquias é o outro e Ageu é o outro. Por que profetas menores? Não porque eles são menores que Isaías, do que Daniel, do que Jeremias, não. Esses são 3 profetas maiores, mas eles são menores porque o contexto que eles pregaram era pequeno. Então, como eles falaram pouco, menores, como Isaías, como Jeremias, Daniel, como Ezequiel falaram muito, então se tornaram profetas maiores. Só que Zacarias é o tipo do profeta em sua época messiânico. É um profeta que fala muito da vida de Jesus. Isso, um profeta menor que fala da vida de Jesus é Zacarias. Isso tudo após o exílio babilônico. Após tudo que aconteceu com eles, ele então começa a falar de Jesus. E a Bíblia é muito clara, que ele se torna tão importante que Deus usa ele para falar das coisas que havia de vir. Então, quando falamos de escatologia, que é a matéria que estuda o final de todas as coisas, nós falamos de Daniel. E Daniel, através das 70 semanas, ele fala muito através da escatologia do que vai vir. Pastor, mas Jesus não revelou para João, mas antes de Jesus revelar para João, Deus já tinha revelado a Daniel e Deus tinha revelado a Zacarias. Então, há 2 profetas que sabiam antes de João tudo o que haveria de acontecer. A diferença é que quem revela para João é o próprio Jesus. Então ele mostra para João as coisas que viriam de acontecer. É um livro de 14 capítulos e 211 versículos. Se você pegar o livro de Zacarias e talvez não tiver um entendimento legal, você vai falar assim: meu, que livro doido, que livro maluco. Mas é um livro que nos mostra a verdadeira volta de Jesus e como Jesus se portaria diante da sociedade e da humanidade que havia de vir. Entre esses 14 capítulos e 211 versículos, do capítulo 1 ao capítulo 8, quem escreve é o próprio Zacarias. Mas do capítulo 9 ao capítulo 14, quem escreve já é os alunos de Zacarias. Aí você poderia me perguntar, pastor, mas por que é que Zacarias não escreveu os 14 capítulos? Jesus falou sobre isso. Amado, coloca na tela para mim Mateus capítulo 23, versículo 35. Você vai entender por que Zacarias não escreve os 14 capítulos. Porque até o capítulo 8
ele pode falar porque não havia uma guerra diante dele. Mas quando ele não consegue mais escrever, é o que está escrito em Mateus 23:5. Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de quem, amados? Eu gostaria que você recebesse. Até o sangue de quem? Filho de Baraquias, que matastes entre o santuário do altar. Os religiosos daquela época já se levantaram, e quando eles viam que havia um homem que era instituído por Deus e falava com excelência de Deus, eles queriam matar. Não é até hoje assim? Quando você vê alguém que domina, que dá sobre si, se você não tiver o Espírito Santo, você já quer falar mal dele, você quer que ele se afasta, você quer que ele se dê mal. Por quê? Porque ele está sendo usado e destacado. Mas o Senhor, quando ele honra alguém, ele honra com princípios de palavra. Essa é a grande verdade. No capítulo 3 que lemos, há um grande tribunal. Quem faz o tribunal? É Deus. Deus abre um grande tribunal para fazer um julgamento sobre um sacerdote chamado Josué. Para que você não faça confusão, esse Josué não é o mesmo Josué das muralhas de Jericó, não é o mesmo Josué que sucedeu a Moisés. Nós estamos falando de um outro Josué. Nós estamos falando de Josué que nasceu na época de Zacarias e na época de Zorobabel, homens de Deus letrados. Zorobabel era governador da época. Então, ele estava naquela linhagem, no mesmo patamar. Mas a Bíblia diz que esse sacerdote se apresenta diante do tribunal de Deus. Então, quem vai no tribunal? É o próprio Senhor. Só que ele se apresenta como? Com as vestes limpas ou com as vestes sujas? Então, Deus está nos provando que o juiz do tribunal é Ele, o Senhor de todas as coisas. Mas a Bíblia diz que ao lado direito dele, quem está? Satanás. Pastor, eu não estou entendendo nada, mas Satanás o lado direito não é o lado da verdade? O lado direito não é o lado da justiça? Como que Satanás está do lado direito? Eu quero que você entenda uma coisa: sendo ele o pai da mentira, ele só é pai da mentira para fazer você mentir, para você cair, para você se dar mal. Depois que ele viu que você caiu, ele vai para o lado da verdade, para provar que você está mentindo. É assim que ele age. Então ele é pai da mentira para te colocar no enrosco, mas quando ele vê que você já está enroscado, ele vira o pai da verdade. Para quê? Para te acusar, para te detonar, para te colocar diante de Deus como quem não vale nada. É isso que você está assistindo no tribunal. Um Deus que é juiz, e você está vendo do outro lado Satanás, que nós temos na Bíblia como acusador. Só que ele está acusando do lado da por isso que ele está do lado da verdade, e ele espera voltar. Só que o anjo normal, ele não tem adoração. Lá em Daniel diz que quando o anjo aparece diante de Daniel, que Daniel vai se ajoelhar, o anjo olha para Daniel e fala: fica de pé, varão. Você é louco, você é doido. Se há alguém que tem que se ajoelhar, somos nós. Por que, Daniel? Você é falado no céu, você é um homem destacado no céu. Longe de nós estamos ajoelhando diante de ti. Mas quando nós falamos desse anjo do Senhor, que está diante do tribunal, é o mesmo anjo que aparece na sarça, quando ele olha para Moisés e fala: Moisés, tira a sandália. Por que Deus manda Moisés tirar a sandália? Não é apenas porque tinha o símbolo do Egito, é porque ele fala: para pisar onde eu estou, tem que ser do jeito que eu quero. Para pisar onde eu estou, tem que ser do jeito que eu te chamei. Ei, não é de qualquer jeito que você vai pisar no meu jardim. Para pisar aqui, tira a sandália do mundo, tira tudo que te atrapalha e vem descalço, mas vem com a pele no chão, do jeito que eu te chamei e te gerei. É assim que você vai estar. Esse é o mesmo anjo que quando aparece diante de Gideão fala: espera um pouco, eu vou fazer uma oferta. E quando ele volta diante da oferta, o Deus de Gideão é o mesmo Deus que está nesse tempo. Fala até aqui, estou entendendo tudo, pastor. Olha para o teu irmão e fala: estou entendendo tudo. Mas pastor, por que é que esse anjo está nesse tribunal? Porque nós temos Zacarias
Zacarias, que é a testemunha. Nós temos Josué, que é o que vai ser julgado. Nós temos Deus, que é o grande juiz. E nós temos ele, porque enquanto Satanás está do lado direito para acusar, eis que vem o homem das mãos furadas. Eis que ele entra no tribunal. Mas pastor, se já tem advogado de acusação, se já tem um juiz para julgar, qual que é o papel de Jesus? Primeira carta de João, ele diz: filhinhos, não pequeis, mas se todavia pecardes, saibam que tem um advogado fiel. Então se tem acusação, tem quem advogue por nós. Fala para o teu irmão: Jesus é o advogado fiel. Eita Deus, Jesus é advogado fiel. Então esse tribunal que eu estou pregando é sobre o julgamento de Josué. Mas Zacarias, como testemunha, um sacerdote renomado, se coloca diante daquele tribunal. Mas se ele é o pai da mentira, e se ele está do lado da verdade, é porque ele quer mostrar os podres de Zacarias, de Josué. Ele está ali justamente para mostrar os podres. Por quê? Porque Deus já sabe o que você fez de errado. Deus já sabe onde você pisou errado. Deus já sabe que você fez coisas que não devia. Mas Satanás faz questão de tornar isso público. Satanás não quer saber que Deus já sabe que você errou. Ele quer expor o teu erro. Mas quando ele quer falar, a Bíblia diz no texto que nós lemos, que quando ele vai à boca, Jesus diz: cala-te, cala-te. Se alguém que tem autoridade para falar é quem deu a vida por eles. Cala-te, cala-te. Que eles são filhos de Deus através do sangue poderoso de Jesus. Então está na hora de você tomar posse dessa palavra. E quando o acusador pega da tua vida, cala-te. Se alguém que pode me julgar está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, ele que julgou os vivos e os mortos, ele é Jesus de Nazaré. Aleluia. Agora a pergunta que não quer se calar: pastor, o que Josué fez de tão grave a ponto de Satanás querer acusar ele desse grande tribunal? Ou então eu vou viajar com você. Lembra que eu prometi uma viagem para você? É agora que nós vamos viajar, para que você possa entender tudo que está sendo pregado esta noite. Nós vamos fazer uma enorme viagem, para você entender que tudo que está na Bíblia está grudadinho. Nós é que colocamos distância nas coisas da Bíblia, mas eu garanto para você que se você aprender a ler a Bíblia, se você aprender a estender a Bíblia, você vai ver que tudo Deus fez ligado uma coisa à outra. A Bíblia, ela não fica solta, página nenhuma. A Bíblia realmente é ligada, porque a Bíblia tem propósito. E qual é o propósito, pastor? É te conduzir à salvação, é te conduzir ao grande jantar com Cristo, o Cordeiro Santo, aquele que está nos aguardando na mesa do Pai. A Bíblia diz que tudo começa na queda da Babilônia. Tudo começa quando o exílio da Babilônia foi uma transgressão do povo judeu contra o altar. Isso, o povo começou a transgredir. Esse negócio de desagradar a Deus não começou aqui no século 21. Isso não começou com você e nem comigo. Esse negócio de desagradar a Deus já começou na época de Iluvianda, já começou na época lá de trás. O povo sempre pisou na bola com Deus. Para que podemos entender isso, amado, vai preparando Jeremias capítulo 3, versículos 7 e 8. Olha só por que Deus fez com que a Babilônia fosse lá engolir. Fala com o teu irmão: engolir. Quando desagrada a Deus, Deus quer engolir. Então ela faz a Babilônia crescer diante do povo de Deus, porque o povo começou a pecar e a transgredir o altar. E disse o Senhor: e eu disse, depois que fizer tudo isto, voltará para mim, mas não voltou. Deus disse: eu vou fazer e eu vou esperar ele ser grato. Não, eu fiz e ele não voltou. E viu isto a sua aleivosa irmã Judá. Nós estamos falando de uma das tribos, que era a tribo a qual Jesus estava com eles. Não era Israel, era Judá. E ele está falando contra o próprio Judá. Pode passar, meu irmão. E vi que, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério e rebelde Israel, eu a despedi. Deus está dizendo: quando cometeu adultério, quando não quiser a minha palavra, quando negar o meu nome, Deus está dizendo para a palavra que você possa entender: eu mandei embora. Agora não é uma pessoa que está saindo de Deus, é Deus que está dizendo: eu não quero você. Isso é pesado, irmão, porque tem hora que nós saímos da presença de Deus porque alguma coisa não agrada, mas tem uma hora que Deus dá o basta e fala: agora quem não quer você sou eu.
Eita Deus, vamos continuar, né? Aleluia! E lhe dei a carta de... Ah, meu Deus, olha o que Deus está dizendo. Ei, vai divorciar de mim. Não, Senhor, eu não quero divorciar. Você vai, porque quem vai dar carta sou eu. Eu estou mandando você embora. E outra coisa, eu não quero mais nada contigo. Porque uma vez divorciado não pode voltar mais. Uma vez divorciado não tem como atar de novo a aliança. Então Deus está falando, eu estou mandando embora. E eu não quero, eu quero divorciar. Eu quero você longe de mim. Olha que coisa pesada, é o que está dizendo no livro de Jeremias. Então a palavra de Deus continua, que ela em vós ajudar, sua irmã não temeu, mas se foi também ela mesma e se prostituiu. Quando ele levanta a bandeira contra Israel, e nós pensamos que Judá vai ser poupado, ele diz, tanto Israel que vocês julgaram, vocês são piores do que ele. Deus muitas vezes vê isso, nós falamos de alguém, mas somos 10 vezes piores do que aquela pessoa. Fala, eu não posso julgar. Eu não quero julgar. Porque eu não sou melhor do que você. Fala para o teu irmão, eu não sou melhor do que você. Eu não posso te julgar. Amado, então você está vendo um motivo a qual Deus levanta Nabucodonosor da Babilônia, um império poderoso, e ele diz, olha, Nabucodonosor, vai contra a minha noiva, vá contra a minha cidade, vá contra o meu povo. É difícil para nós entendermos isso, como Deus se levanta contra o povo. Você não está entendendo. Há duas coisas que Deus preza na vida do ser humano, uma é amor, a outra é obediência. Ah, meu amado, se tu não tem amor, tu não é filho dele, porque Deus é amor. Mas se você não tiver obediência, Deus fala ingrato, você não era nada. Eita, você nem nascido tinha. Salmo 119, eu já vi a tua caricatura sem antes sair da barriga da tua mãe, porque eu sou o Deus que te vigia quando tu não era homem, não era semente, não era nada. Ei, eu sou o Deus que cuido de ti, o mesmo Deus que olha para Israel, que tratava com tanto zelo Israel, agora se levanta, olha para Babilônia e diz, Babilônia, desce e entra contra o meu povo, porque eles vão ter que aprender, ou por bem ou por mal, que só existe um Deus na sua vida. Fala, eu creio. Fala, eu creio. E Deus está tão indignado que a mesma visão que ele dá para Jeremias, ele dá essa mesma visão para Ezequiel capítulo 23. E em Ezequiel capítulo 23 ele crava isso. Ele mostra que Israel e Judá estão se prostituindo. Então quando ele lança a 2 profetas a mesma visão, ele está dizendo, eu vou agir. Tem gente que não leva a sério, mas quando o profeta vem e profetiza, parece que na hora não dá nada. Ele está jogando palavras no vento. Eu não acredito que vai acontecer isso. Tem hora que é exaltação, é a carne dele que está pulando. Ei, somente o doente, o louco, o machucado da ideia vai subir no altar de Deus e profetizar em nome de Deus, com o Criador olhando sobre a nossa cabeça. Se eu estou dizendo o que Deus está dizendo, é porque eu sou profeta do Senhor, e eu sei que quem me mandou falar é reto e justo sobre essa terra. Então, em nome de Jesus, meu irmão, quando falaram que Israel estava prostituindo, continuava Israel fazendo o que queria, até que a Babilônia entrou dentro de Israel. Fala, eu estou entendendo, pastor. Tudo isso para me saber quem é Josué. É bom ou não é bom, irmão? Fala para o teu irmão. Deus, quando manda profeta, é porque a coisa é séria. Fala, porque a coisa é séria. Então, esse povo, ele tinha uma aparência sofista. O que é uma aparência sofista, pastor? É aquele que tem aparência boa, mas é podre por dentro. É aquele como eles eram judeus na época da Páscoa. Ficava lá celebrando, de veste branca, cheio de cerimônia, cheio de toque não me toque. Ficava fazendo as coisas, mas quando ia para casa, que acabava a Páscoa, era um devasso, um homem que não tinha escrúpulo, um homem que não era o verdadeiro adorador que estava dentro da igreja. Assim o Senhor fala para nós, meu irmão, não adianta ser aparência, tem que ser verdade, tem que ser verdadeiro. Pastor, mas a minha verdade não vai agradar a Deus, mas é verdade, ela continua sendo verdade, porque se você disser a verdade,
fiel e justo para mudar o teu caráter, porque o Senhor ama a verdade. Fala, Deus ama a verdade. Deus ama a verdade. Ezequiel capítulo 8 diz que eles tinham, os judeus, uma vida mentirosa. E hoje eu fico triste porque as igrejas ficam atrás de judaísmo, só prega sobre o que judeu era, só prega o que judeu fazia, só prega isso, só prega aquilo. Eu queria que você parasse com isso, querido, e começasse a entender que a palavra de Deus, ela foi pregada também aos gentios. Pastor, como é que o senhor afirma isso? Nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus prega para os reis, eles pregam para aqueles que realmente davam valor aos reis. Os romanos, eles tinham esse imperial, eles falavam da monarquia, eles tinham como a auge a coroa. Aqui também nós temos Marcos que prega para servo, nós temos Lucas que prega para os gregos e mostra um Jesus diferente. Mas a palavra de Deus diz que tem um João que prega o próprio Deus. E quando a Bíblia me ensina sobre João, mostra que ele prega para os gentios. Pastor, e quem é os gentios? Da tribo de Benjamim nasce Paulo, aqueles que você conhece, o pregador que pregava para fora de Israel. É ele que foi o precursor de nós estarmos aqui adorando a Deus. E se ele era da tribo de Benjamim, ele foi pregado também por João. E João pregou o Deus vivo para todo aquele que não é judeu. Glória a Deus, aleluia. Mania de querer ser judeu. Só prega judaísmo, estou no Brasil. Eu quero pregar o meu Cristo para que você entenda. Glória a Deus, aleluia. Agora, nossa escola teológica, eu abandonei tudo. Só que aprendeu que é castição, sente para cá, sente para lá, não vai fazer nada disso mudar a tua vida. Essa teologia porca que estou ensinando, eu não quero. Faz o povo acabar a pregação maiara e todo mundo ficar: eu achei legal, não entendi quase nada, mas eu achei legal, eu achei bom. Não. O evangelho da graça é aquele que você vai entender tudo, que você vai sair daqui dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse é o evangelho da graça. A Bíblia diz que então Deus está indignado. É aí que começa as 70 semanas de Daniel. Muita gente já ouviu falar, mas não tinha entendido. Por quê? Porque Deus trabalha com data. Talvez você tenha muito pregador falar sobre data. É importante data porque o tempo está na mão do Senhor. Ele é o Senhor do cronos, Ele é o Senhor do horário, Ele é o Senhor que sabe todas as coisas. Se Deus criou data, porque data é importante. Se Deus criou dia, porque dia é importante. Uma mulher me perguntou esses dias: o senhor é pastor? Eu estava aqui na carne, eu disse: sou pastor, o senhor pode me tirar uma dúvida? Eu falei: posso, meu amor. Qual seria a dúvida? A Assembleana, lá na terra de Belém, querido, ela veio tirar dúvida, mas com muita humildade. Ela falou: pastor, eu fiz um trato com Deus. E falei: qual que é o seu trato? Eu fiz que toda semana eu vou fazer uma campanha de quinta-feira, toda semana eu vou levantar um jejum diante do Senhor. Eu falei: você quer saber o que, querida? Eu me antecipei. Você quer saber sobre jejum? Ela falou: não, porque jejum eu aprendi bem. Glorificado seja Deus, pastor. O que eu quero saber é uma dúvida. Essa quinta-feira não vai dar, eu posso fazer na quarta. Eu falei: só se o teu Deus for diferente do meu, porque o meu Deus que sai da tua boca e guarda. Se você falou que é quinta, minha irmã, transfere para quarta. Pastor, eu não posso. Então quebra com Deus o que você fez o trato, mas Deus não vai mudar no trato com você, porque se você prometeu para Deus que é quinta, porque o dia que Ele vai te abençoar também, Ele não muda a mão dele. Naquele dia Ele te abençoa. Nós estamos precisando de um evangelho desse para mudar toda a história, para que você entenda as 70 semanas de Daniel. Só para que você entenda, no ano que houve 3 deportações de Jerusalém. Fala: 3 deportações. Quando Deus estava chateado com Israel, Ele não mandou uma afronta só à Babilônia, Ele manda 3 afrontas. Há 3 guerras. Guerras não, porque Israel não tinha nem potência nem força para lutar contra a Babilônia. A Babilônia era o maior império que já existiu. Há pregadores que dizem que o maior império foi o persa. Há uma controvérsia sobre isso, só se foi depois da Babilônia, porque antes da Babilônia, o maior império que existiu foi o babilônico, na mão de Nabucodonosor, o maior rei que já teve sobre a terra em questão de poder,
poder e de glória humana foi Nabucodonosor. Mas a Bíblia diz que houve 3 deportações. No ano de 605, do rei Josias, foi levado 4 cativos. Um vocês conhecem, chamado Daniel, o outro é Misael, Ananias e Azarias. Talvez vocês conheçam por Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses 4 foram levados. 7 anos depois, no ano de 597, foi levado Ezequiel, o pai de Radassa, e também os valentes de Davi. Vocês já ouviram falar dos valentes de Davi? Essa foi a segunda remessa. Na terceira remessa, que foi no ano de 586, foi aonde houve a destruição de Jerusalém. Foi aonde botaram fogo, quebraram as coisas, arrebentaram tudo. Essa foi as 3 deportações. Então Deus deixou Jerusalém destruída. Não, pastor, foi os babilônicos. Você não está entendendo. O que acontece na tua vida é permissão de Deus. Tu está querendo culpar alguém, tu está querendo culpar o A, o B, o C, mas Deus está dizendo: fui eu que deixei, fui eu que mandei entrar, para que você parasse de olhar aqui e começasse a olhar para lá, começasse a entender que eu sou Deus sobre a sua vida. E o que está de pé, porque eu deixei. Mas se eu não quiser, cai hoje. Aleluia. Quantos podem dar? Quando acontecem as 3 deportações, eu falei para vocês que era uma terra de profetas menores. É que às vezes nós separamos pela Bíblia, achando que Isaías viveu longe de Jeremias, que Jeremias viveu longe de Ezequiel. Não, são tudo contemporâneos, está tudo coladinho um no outro. Quando acontece as 3 deportações de Jerusalém, eis que tem um profeta do outro lado do muro. Esse profeta está sentado, e esse profeta começa a dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dá fruto, porque ele está olhando para Jerusalém, vendo Jerusalém ser destruída, mas ele está dizendo: Senhor, ainda que não sobre pedra, todavia me alegrarei no Senhor. Eu estou falando do profeta chamado, fala comigo, Abacuque. O profeta que mesmo vendo a destruição, fala comigo, continua. Vamos de novo. O contexto que vocês conhecem. Mesmo vendo tudo dar errado, continuou adorando Deus. Ele fica com vontade de bater palma e bate 3 lá. Só que do mesmo jeito que as 3 deportações, Jerusalém está sendo destruída 3 vezes. Fala 3 vezes. É por isso que você não entendeu ainda Deus. Tu tomou uma queda, tu tomou uma beiçada, tu caiu e tu fica reclamando, dizendo: Senhor, até quando eu vou suportar? É por isso que Deus não te escuta e fala: está reclamando? Então vai a segunda lavada. É até aprender que eu sou Deus. Tem gente que não aprendeu, está dando errado, continua dando errado, ele continua reclamando. Enquanto a tua boca cheia de dente não parar de reclamar, Deus não para de bater, porque ele quer ver você dizer amém, Senhor. Seja uma Abacuque essa noite, ainda que nada dê certo, todavia me alegrarei em ti. A Bíblia diz que quando eles são levados ao cativeiro, Abacuque proclama: eis que o outro profeta se levanta do outro lado do muro, e ele diz: o fim do cativeiro chegou. E Jeremias começa a gritar na cidade destruída: eis que o fim do cativeiro chegou. Não há dor, não há prisão que não tenha fim. Não há situação que não possa calar. A roupa do povo de Israel cresceu na terra prometida no deserto. Na bênção não cresce roupa, mas é na prova de Deus não falta nada. Você fica tão atrás da bênção desesperado, mas talvez você precise da saudade do deserto. Você fica tão desesperado da bênção, que eu quero chegar e tomar posse daquilo que é da minha vida. Aí quando você toma posse, dá uma tristeza, que você olha para aquilo tudo e diz: ai, que saudade do deserto.
presença. Aonde eu tinha fome, cordonices vinham para mim comer. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quantos quer que eu pare e diga amém? Aleluia. Vou continuar. Fala tudo isso. Tudo isso. Para saber quem era Josué. Para saber quem era Josué. Loucura, né? Mas se você não entende a história. Então Jeremias diz que o cativeiro vai acabar. Quando Jeremias diz que o cativeiro vai acabar, no ano de 539, quem sai? Começa um homem chamado Ciro, o rei da Pérsia. Ele começa então a olhar aquilo, ele começa a ver Babilônia e começa a ficar indignado. Mas essa foi a profecia de Jeremias. Foi Jeremias que profetizou, e Ciro se levantou. Tudo isso para entrarmos em Zacarias, para entender quem é esse sacerdote da hora. Mas ele precisa invadir Babilônia, mas ele sabe que Babilônia não é fácil, ele sabe que Babilônia é difícil de ser intransponível. Por isso, na visão de Daniel, eis que Daniel tem uma visão de 4 animais. Quantos animais? Daniel começa sonhando e tendo a visão de um leão um leão que é uma águia com asa de águia e leão, mostrando o coração do homem, que ia surgir um homem como um leão e com visão de águia. Olha Daniel apontando para Ciro, e Daniel é muito antes de Ciro. Depois ele diz que o urso terá vontade de comer carne humana. É quando Ciro olha para a Babilônia e vê que Babilônia é muito forte, então ele pega Mídia e Lídia, duas reinos fortes, e se torna um cordão de 3 dobras. Ele disse: eu não posso ir sozinho, eu vou com essas 3 para derrubar Babilônia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eita glória. Cutuca, vai, vê se entende. Aleluia. Se não está sozinho, fala assim para ele: alô, pede ajuda. Aleluia, Jesus. Então acontece que os 3 se reúnem para poder então ir contra a Babilônia, para que possam então vencer a Babilônia. Mas quando eu falo que a Babilônia foi o maior império, a Babilônia, eita, como é que chama aquela cidade que nós viajamos quase um dia para ir lá? A cidade do fundo, aquela pessoa lá, eita, Miguelópolis, dá 600 quilômetros daqui. A Bíblia diz que a Babilônia, pastor, tinha 584 quilômetros de metro quadrado. Eu vou repetir só para quem conhece quilometragem. Era 584 quilômetros só de cidade, só de reino. Para quem entendeu ainda, tinha 108 metros de altura. O muro, tu já olhou para o muro de 10 metros, tu fica desesperado. Imagina um muro de 108 metros de altura. E diz que as ruas em cima do muro tinha 26 metros de largura, das 6 pistas. 6 pistas uma do lado da outra. Em cima desse muro ficavam carruagens muito bem armadas, uma do lado da outra. Ninguém podia transpolir. Tinha 6 pontes movediças. O que eram as pontes movediças? Porque Babilônia foi construída em cima de um dos 3 braços que saía do Éden, Tigre e Eufrates. Em cima do rio Eufrates foi construído Babilônia. Então Babilônia, por isso que era chamado Jardim Suspenso no Ar, porque ela ficava em cima do rio. Era a coisa mais linda e maravilhosa. Ela era intransponível. Ela era assim espetacular. A 86 quilômetros, eita, a 86 quilômetros ficava ali o retiro da Babilônia, onde ficava o poder bélico. Por que as 6 pontes movediças, pastor? Porque quando era de noite, era no rio, levantava aquelas pontes, saíam os navios, todos eles armados. Era um poder de guerra no mar fantástico. Mas do outro lado, a 86 quilômetros, Salmo 137, a 86 quilômetros está lá o retiro bélico da Babilônia, aonde havia o poder. Pastor, por que você sabe que o salmista escreve no Salmo 137, junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos. E quando nos lembramos de Sião, da terra que nos foi tirada, passa, pastor, sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Ele disse: não é para cantar na minha casa, eu não vou cantar para seu ninguém. Se não é para cantar para o Deus de Israel, não há quem vai seduzir o louvor da minha boca. Passa, pois lá, aquele que nos levaram cativo nos pediram uma canção, e eis que nos destruíram, que alegrássemos dizendo: cantai-nos uma canção
canção de Sião. Eles queriam tripudiar sobre o crente, sobre aquele que servia a Deus. Canto que você canta para Deus, para mim jamais. O que eu canto para Deus é de Deus, eu não vou emprestar para você. Eu prefiro pendurar minha harpa do que adorar você, do que cantar para você. Passa, pois lá, e como cantaremos a canção do Senhor na terra estranha? Meu irmão, Deus aqui está dizendo: se não for para Jeová, não faça nada para beneficiar aquele que não está na presença de Deus. Aleluia. Passa, meu irmão. E se eu esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça a minha direita da sua destreza. Passa, se me não lembrar de ti, apegue-se a língua do meu paladar, e não proferir Jerusalém a minha maior alegria. Vai, lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, que dizia: descobria até os seus alicerces. Aqui está um povo que está ao norte da Babilônia, está perto da porta a qual tem o poder bélico, e está dizendo: se não for para cantar para Jeová, Aleluia. Glória a Deus. se não for para adorar a Jeová. Quantos estão entendendo? Diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Fala assim para mim: é muita informação, pastor, mas estou entendendo tudo. Então Jerusalém continua cativeira, mas Ciro se levanta. Babilônia mostra seu poder, mostra a sua coisa. E eu vou dizer uma coisa para você: o urso a qual está falando Daniel é o tal de Ciro. O urso que se levanta de Daniel é o tal de Ciro, que vai se juntar com Mídia e com Lídia, e agora vai vir contra a Babilônia. Mas há uma pergunta: como que nós vamos derrotar a Babilônia? Como que nós vamos entrar na Babilônia? A Bíblia diz que havia um pequeno motivo para entrar na Babilônia. Só uma fraqueza se instalava sobre a Babilônia: durante a festa da deusa Instar. A deusa Instar era a deusa da fertilidade, era a deusa que comandava a sexualidade. Então durante 7 dias eles profanavam tudo. Eles faziam, meu Deus, era mãe com filho. Tinha pai que alimentava, que fazia sexo com a mãe só para ter uma filhinha para poder usar diamante. Se não viesse menino, era menino, deitava com o menino mesmo. Não tinha esse negócio. O negócio era feio. Era sexo ali, sexo cá. Era 7 dias de sexualidade. A Bíblia diz que nesses 7 dias eles então largavam as suas fortalezas e vivia a sexualidade. Eis que Ciro tem essa carta na manga. Então Ciro diz: vamos fazer o seguinte, nós vamos tomar uma ação. E qual seria a ação? A palavra de Deus diz que era tão forte a sexualidade que o profeta Ezequiel, na sua palavra, diz: chorei no dia que perdi minha mulher, porque essa rainha está, ela reunia forças para derrubar uma cidade, e como forma de devoção, todos os babilônicos pegavam as mulheres e os sacerdotes estupravam a plena praça pública. E diz a palavra de Deus que a mulher de Ezequiel falou: arranca minha cabeça, mas ninguém toca na mulher de sacerdote. Pode arrancar minha cabeça, mas ninguém vai tocar em mim. Foi aí que Ezequiel escreve e fala: eu chorei, porque foi me levado o meu tesouro precioso. Porque servir a Deus é assim. Se você não estiver pronto para perder, você nunca vai aprender a servir a Deus, querido. Porque se for para perder na presença, eu vou perder, Senhor. Mas eu estou igual Davi: só não me tira a tua presença, Pai. Lá vem Ciro. Fala, pastor. Só para falar de Josué. Lá vem Ciro. Então Ciro está vindo para destruir tudo. Ciro está vindo para acabar com tudo. Mas a palavra de Deus diz que, não satisfeito, Nabucodonosor não era mais vivo nessa época, mas Belsazar, seu filho, está ali se prostituindo, até que ele tem uma ideia desgraçada na mente. Ele diz: ei, me dá vontade mais de fazer isso, sem antes proferir aquilo que é sagrado. Eita, não veio de Jerusalém os utensílios sagrados? Então vamos pegar esses utensílios, que eu quero me prostituir tomando vinho na taça que eles davam a Deus. Eu quero distribuir, eu quero me prostituir, mostrando que o sagrado não tem poder diante daquilo que eu quero.
Ei, e eles começaram, até que diz que na festa, meu Deus, antes da festa, lá vem Ciro, eles tampam os esgotos, todos os esgotos de Babilônia são tampados. Quando eles são tampados, o rio Eufrates para de alimentar o rio babilônico, então a água começa a descer. Fala para o teu irmão, a água começa a descer, mas toda a energia era dada pela água. Então se a água desce, a energia faz o quê? Acaba a luz, e os exércitos de Ciro subindo, e a festa comendo solto, os utensílios sagrados sendo profanados. Eis que a Bíblia diz que desce uma fumaça. Glória a Deus, aleluia. Uma mão sai da parede, escreve: Mene, Mene, Tekel Pastel. Quando ele vê aquilo, ele fica com medo. E mulher doida para jogar na cara de homem que não presta atenção. Quando ele está com medo, a mulher dele olha e fala: está com medo de quê? Não estava até agora fazendo festa e zombando do Deus de Daniel? Você não sabe ler nem escrever, mas eu digo que essa língua aí eu conheço Daniel, e Daniel sabe o que está escrito. Eis que a Bíblia diz que na mesma festa manda chamar o profeta Daniel. Eis que ele está velhinho, quase nem se segurando pelas pernas. A primeira coisa que Deus faz a pergunta é: Daniel, tu és o mesmo ainda da época de meu pai? Daniel olha para ele e fala: meu filho, quem é de Deus não se corrompe. Quem é de Deus pode viver na Babilônia. Quem é de Deus pode viver perto do prostíbulo. Quem é de Deus e não troca Deus por nada. Ele é fiel na Babilônia, ele é fiel em qualquer lugar. Mas Daniel, o que está escrito aí? Pesado foste, e foste achado em falta. Começou a tremer, mas quando Daniel acaba de falar, quem está entrando para destruir tudo é Ciro. Eita, Deus só deu recado, mas a guerra já estava dentro do palácio. Meu amado pastor, eu nunca liguei uma coisa na outra, então aprende a ligar. Porque Deus diz, tanto da tribo norte quanto da tribo do sul: vocês são duas prostitutas que eu não tenho alegria em vocês. E eis que Ciro entra na cidade. Fala: acabou com tudo. Fala: acabou com tudo. Quando Ciro destrói tudo, e agora eu entro em Josué. Quando Ciro destrói tudo, Ciro não quer manter os escravos. O que Ciro queria? A coroa. Então Zorobabel era governador que todo mundo gostava, porque era sacerdote e era puro das mãos. Então Ciro, com medo de ameaçado de perder a coroa, Ciro diz: eu não quero que ele reine não. Já que é eu que escolho, eu quero que reine Josué. É ele que vai reinar, porque esse é o meu escolhido. A Bíblia diz que estava Ciro Jalé, estava Ciro achando que a coisa estava resolvida. Eis que alguém grita e diz: Ciro, antes você tem que ler algo. Você tem que ler o livro de um profeta que foi cerrado no meio. Um profeta que era um dos mais respeitados de Israel. É o único profeta que estava diante de Deus quando Deus tocou na língua dele. Eu estou falando, meus amados, de Isaías. Ciro, você tem que ler Isaías. Põe na tela para mim, Isaías 44, 28. Ciro, você tem que ver o que Isaías falou. Quando Ciro pega os livros pesados e começa a ler, olha o que ele lê aqui. O que digo de Ciro? Eu estou falando de um profeta que é 143 anos antes de Ciro. Ciro não era nem nascido, e o profeta Isaías estava dizendo: e digo a Ciro, Deus é assim, Ele não precisa que você apareça para que Ele cresça. Ele está dizendo que se Ele quer fazer, Ele faz. Ciro é meu pastor. Ó, Ciro, estava toda valentão. Ciro desmonta, porque a palavra de Deus diz: Ciro é o meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém:
Tu serás edificada ao templo e tu serás fundada por Ciro. 143 anos antes de Ciro nascer, Isaías declarou que Ciro tomaria Jerusalém de volta. Pastor, faz eu entender, fala assim. Pastor, faz eu entender. Tem coisas que aconteceram, você nem era embrião na barriga da tua mãe. Tem coisas que já nasceram nas mãos de Deus. E Deus está dizendo que no momento certo Ele levanta profeta na tua vida. Ou para te exortar, ou para acabar com o que está acontecendo. Só descansa no Senhor e creia nele. Pastor, mas estão me apertando, estão me julgando, estão me falando. Assim diz o Senhor. Mais importa o que Deus fala do que aquilo que o homem fala. Se Deus está dizendo que o teu tempo está chegando, é porque Deus sabe do teu coração e das palavras que está na tua boca. A Bíblia diz que 18 anos depois que Josué é colocado no posto, Ciro fala para ele: mas ó Josué, você reina lá em Jerusalém, mas não se meta do lado de cá. Deixa os nossos homossexuais quietos. Eu não quero que tu fale dos viados lá de cá e vai pregar teu evangelho para lá. E se tu ficar pregando que mulher deita com mulher, que nós gostamos de um roubozinho, de uma coisinha, se tu pregar contra, acabou os donativos. Nós não vamos mais sustentar a igreja. Então você vai ter que aceitar a nosso lado de cá e não vai falar nada. Você está entendendo por que ele vem com as vestes sujas diante de Deus? Porque ele aceitou o lado de lá. Ele aceitou o que é os donativos. Então para ele já não ligava se o homossexual estava para cá. Ele já não ligava se o adultério estava para lá. Ei, eu quero dizer uma coisa. É Deus falando com Josué, mas falando com você também. Meu irmão, Deus está dizendo: escolhe com quem você quer andar. Porque se com quem você está não ajudar o teu ministério para frente, Deus vai parar essa união. Deus vai arrancar da tua vida. Porque quem está do seu lado ou soma ou não soma. Se for para atrapalhar o ministério, Deus vai tirar. Para com esse negócio que Deus uniu, o homem não separa. Eu quero que Ele faça você separar de Deus, se Deus não arranca. Se teu filho, eu falei várias vezes aqui, tem 5 pessoas na cara, manda teu filho para a rua. Nossa, pastor, se teu filho te separa de Deus, joga na rua. E se eu não jogar, pastor, quem joga você na rua é ele. Se o que você tem em casa te afasta do chamado que você tem com Deus, Deus vai arrancar. Porque Deus não vai perder você. Eu não importo se o romance é novo, se o romance é velho. Se Deus falar, larga, larga. Como assim, pastor? Se o teu romance não te aproxima da igreja, larga. Se teu romance não te aproxima de Deus, larga. Porque senão você vai ficar com as vestes sujas diante de Deus. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Estou chegando no final e nem bati no avineiro. Eu preguei demais. Mas a Bíblia diz: quando ele olha para Josué, Deus está dizendo: eu estou abrindo o tribunal. Mas Deus só abre tribunal quando a pessoa está arrependido. Deus não coloca tribunal para julgar se a pessoa não estiver arrependido. Então quando ele aparece Josué diante de Deus, Deus abre o tribunal. Mas Deus está dizendo: Josué, escolhe o lado que você quer, Josué. Se quem estiver do seu lado não soma na minha presença, larga todo mundo. Larga amizade, larga isso, larga aquilo. Porque há 3 tipos de pessoas que Deus não quer perto de você. Um escarnecedor, pecador. Repete comigo: feliz o homem que não anda segundo o conceito de quê? Se está no mundo,
força para andar com você, mas eu gosto é porque você também está no mundo, Raimundo. Ah, pastor, mas esse viadinho é meu amigo, é 2 viados. É 2 viados. Mas esse pecador é meu amigo, é 2 pecadores. Não tem nada a ver, eu estou com a menina, é 2 adúlteros. É isso que Deus estava falando. Quando Ciro te fez a proposta, tu devia falar que vá você com essas suas exigências, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um dia eu estava na casa do pastor Wesley, sério isso? Estava na casa do pastor. A outra foi com o Sidney na casa do na igreja do pastor também, não é? Você não é? Da sapatona. É. Tá na casa do pastor, cara. Me entra um gurilão. Papi! Falei, que demônio é esse? Isso é demônio. Eu fiquei quieto. O pastor abre um sorriso de Jezabel. Ai, filhinho, o que foi? Eu falei, tem outro demônio. Tô cheio de demônio. Fechei a cara na hora, né? Aí eu não aguentei, quem me conhece? Diga, pastor, o senhor falou. Que peste é essa, meu irmão? Não, esse é meu filho, é uma peste. Que peste é essa, meu irmão? Que desgraça é essa, pelo amor de Deus? Tu não gerou um menino? Só sabe como é. Quem sabe é tu, eu não sei não. Eu não sei não, porque eu não concordo. Porque eu sei que no dia do justo juiz Ele vai nos chamar para apresentar as nossas obras, a nossa casa, os nossos filhos e o nosso ministério. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que quando Deus chama Abraão, Ele falou para Abraão, sai. Eu pensava que era sair da parentela, sair do lugar. Mas o primeiro sai de Deus não foi esse na realidade. Deus estava falando, Abraão, sai de dentro de você e entra para dentro de mim. Eu vou repetir, sai de dentro de você e entra para dentro de mim. Eu falei para um grande amigo mesmo. Eu tenho liberdade não de falar não, mas eu falei, conversando com ele, eu falei assim, amado, pastor, mas ninguém acredita em mim. Eu falei, é assim mesmo. Sabe por quê? Porque ele entendeu que não é o seu momento, que não há um momento sobre todas as coisas, porque a carne é fraca. Oxalá se você tivesse o mesmo espírito que eu, mas pouca gente sabe que antes de me converter, eu vacilei centenas de vezes na presença de Deus, até o dia que eu parei de vacilar e falei, Senhor, por quê? Porque quando eu ia na igreja era gostoso, quando eu ia na igreja eu fazia promessa, quando eu ia na igreja eu sapateava no espírito, dava uma força danada. Eu falei, agora eu virei crente, agora eu vou ser o cara que vai chegar e ninguém me derruba mais. Até eu cair no mundo é a minha carne dizer, mas quem manda aqui sou eu. O Espírito manda lá dentro, aqui quem manda sou eu. E você não tem força para resistir de mim. Você não é nada. E eu olhava para ela e falava, não é mesmo. Passava uma semana eu durinho, gente. Quando chegava na outra semana, lá estava eu na boca. Quando chegava na outra semana, lá estava eu no boteco. Quando chegava na outra semana, lá estava eu enfiado em coisa errada. Mas eu falava naquela, eu sentia saudade de Deus, voltava para Deus. Aí vinha um pregador, pregava de Deus, eu levantava de novo, ia no sapatinho. Eu falei, agora é a hora, agora é a hora, agora é a hora. E fiz isso diversas vezes, até um dia que eu saí. E aí Deus mandou o profeta. Glória a Deus. E esse dia eu firmei os meus pés diante do Evangelho. Glória a Deus, aleluia. Só que para isso eu precisei fazer duas coisas. Me pergunte qual? Me afastei de todo mundo que me fazia apodrecer. Porque enquanto você não largar a escória que te derruba, você sempre vai ficar no chão. Afastei os sanguessugas. E hoje meu melhor amigo, adivinha quem é? Você conhece ele? Conhece com J?
Quem é? A segunda melhor amiga que eu tenho é minha mulher. É, Geraldo, que deita comigo, que me conhece, que sabe as minhas fraquezas, que sabe as minhas fortalezas. Quantas vezes eu procurei um colo na rua e não tinha. Por quê? Porque eu acreditava em homens, eu acreditava em fantasias. Mas toda vez hoje que chego na minha casa tem um colo, tem uma palavra, tem alguém para me escutar, para rachar lenha, para passar dificuldade, para passar tristeza. Então sabe escolher, crente, porque se você escolher gente que vai te ajudar no dia da tua adversidade, eles vão correr atrás de você. Quer um exemplo? Quantas vezes você ficou desanimado? Quem ligou para você? Se eu sou o teu pastor, eu te garanto que eu liguei. Tu faltou, quem ligou para você? Se eu sou o teu pastor, eu garanto que eu liguei. Tu chorou, no outro dia quem ligou? Porque você estava triste, minha filha. Eu garanto para você porque foi eu que liguei. Sabe por quê? No dia da minha fraqueza, Deus mostra quem é minha fortaleza. No dia da minha fraqueza, Deus mostra quem vai andar comigo. Ei, e você só vai vencer essas coisas se você começar a arrancar do seu lado quem te puxa para baixo. É tempo, porque Deus está te dando um recado. Eu quero do teu lado quem gosta de mim, quem quer andar comigo. Se não quer andar comigo, eu não quero do seu lado. Essa aqui para terminar. E Abraão fez o quê? Quando ele saiu para Deus, Deus falou: agora vem, Abraão, agora sai da tua parentela. Mas a Bíblia diz que Abraão amava mais a quem? Ló. Abraão tinha uma paixão por aquele sobrinho violento. Mas quando começou ali a briga, Abraão olhou para Ló e falou: Ló, acho que não vai dar mais. Tio, para com isso, eu quero ficar do teu lado, eu quero seguir com o Senhor. Você é doido, eu não quero largar o Senhor. A briga começou com os pastores, mas daqui a pouco vai chegar em nós dois. E antes que chegue em nós dois, é tempo de se afastar. Você não entendeu não? Abraão está dando maior prova de que Deus é maior. Antes que aconteça o pior, que eu já vi que não dá para caminhar com você, eu quero que você saia, porque eu prefiro Deus. Aleluia. Glória a Deus. Fala, pastor, quem é benção? Para andar comigo. Quem te faz caminhar em direção do céu. O sobrinho fala: mas tio, pro lado de cá está verde, o senhor está mandando eu escolher, o senhor vai ficar no deserto. Meu sobrinho, quando você for, eu vou repetir, quando você for, a bênção sou eu, não é você. O que está verde para você vai ficar verde para mim, porque quem está comigo é que produz a relva da terra. A Bíblia diz que lá na frente tem o quê? Sodoma e Gomorra. E quando Abraão descobre que Ló está confinado à destruição, o que Abraão faz? Nada. É Deus que vem avisar Abraão. Agora fala para mim: pastor, por que Deus avisou Abraão se Deus não queria que Ló ficasse perto de Abraão? Fala para mim. Pai, que Deus maluco, manda Ló sair, agora vem avisar Abraão. Por quê? Sabe por quê, querido? Porque Abraão deu a prova de amor. Lá em cima Deus falou: já que ele largou Ló por minha causa, agora eu vou dar Ló para ele de volta, porque eu sou Deus. Já que ele largou, mostrou que o amor dele é maior por mim, agora eu deixo ele voltar para Ló. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Você não está entendendo? Se Deus usou o profeta para alguma hora da tua vida e disse não, é não. Vai continuar? Beleza. Continua. Mas tu vai ver o que vai acontecer. Eu vou falar do altar. Tu vai ver o que vai acontecer. E Deus disse: pode ficar em pé.